Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. Depois de muita espera, finalmente tivemos a presença oficial do Homem Sem Medo no MCU. A primeira temporada de Demolidor Renascido trouxe o universo da Netflix para o Marvel Studios com uma reformulação total, explorando a temática política e do vigilantismo com diversas referências e personagens diretamente dos quadrinhos e deixando em aberto diversas outras possibilidades para explorar um cenário totalmente diferente deste universo cinematográfico da Marvel. E é para isso que estamos aqui reunidos hoje para falar sobre a primeira temporada de Demolidor Renascido, Daredevil Born Again, e primeiramente, formando esta nossa mesa, esse nosso trio hoje, host neste programa, aquele que depois de um almoço de feriado está mais baleado que as vítimas do Justiceiro, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ela que se tivesse o amuleto do Tigre Branco, poderia no máximo se intitular como Jaguatirica Branca por conta do tamanho, Carol Tibe Martins. Me respeita, seria gatinha branca, entendeu? Se a mesa das ruas. Exatamente. Tá certo. E fechando o trio de hoje, ele que não pinta como eu pinto, mas é o muso inspirador desse programa, Vini Pereira. Eu que não sou o Demolidor, mas que talvez gostaria de não ter visto essa série. Tô brincando. Tô brincando. Cara, não tem 3 minutos de gravação, o Vini já tá aqui veneno. Nossa, mas tá escorrendo, né? Não, se prepara que hoje vai ser legal. Hoje a gente vai ver cada pedrada, ou não, né? Dependendo do Demolidor. Mas não importa, gente. Estamos aqui reunidos essa semana e a gente vai falar sobre a primeira temporada da série que a gente estava aguardando muito, tá? Quem acompanha o nosso trabalho aqui, as nossas lives, a gente vem falando direto, né? Essa expectativa sempre para a série do Demolidor. Foram 9 episódios, a gente acompanhou aqui semana a semana. E agora chegou a hora de dar aquele apanhadão, aquela resenha bonita que vocês gostam. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Então, gente, Demolidor, né? Como já falamos aqui na introdução, a gente veio esperando isso com muita intensidade, né? Eu não sei vocês, mas eu já mencionei algumas vezes, esse universo de vigilantismo é uma coisa que eu gosto muito. E a Marvel, até então, ela não havia aproveitado isso muito bem no MCU. A gente tem um cenário cósmico ali com a questão do Thanos, né? A coisa lá do espaço com os Guardiões. Agora vai ter Surfista Prateado, o próprio Quarteto Fantástico também se divide entre a Terra e o espaço. A gente teve viagem no tempo, essa questão do multiverso acontecendo, o cenário místico, né? Mágico ali sendo explorado com Doutor Estranho, Feiticeiro Escarlate, Agatha Harkness, enfim. Mas esse cenário de vigilantismo, que tem tantos personagens maravilhosos, né? Eu acho que nesse ponto a Marvel, ela bate muito, né, na nossa querida DC. Eu não tô falando isso como fanboy, não. O que eu tô dizendo é que eu acho que lá na DC, a muleta do Batman, ele acaba permeando muito o universo de vigilantes, né? Não que não existam outras exceções, é claro que existem, mas a gente percebe que há um esforço criativo e mercadológico para ligar muita coisa ao Batman, né? E na DC e na Marvel não, você tem desde o Homem-Aranha, que uma semana tá junto com os Vingadores e na outra tá atuando nas ruas de Nova York, mas você tem Punho de Ferro, Justiceiro, Demolidor, Elektra, o próprio Capitão América às vezes também tá ali com eles nas ruas, Luke Cage, Motoqueiro Fantasma. Então são personagens que eles migram entre esses cenários, né? Eu acho que a Marvel faz isso muito bem, ela tem essa riqueza que até então não havia sido muito explorado, né, gente? Não sei se vocês curtem muito desse universo aí de vigilantismo, Tibi.
Eu sei que se fosse X-Men, você tava feliz da vida. Não, calma, essa hora vai chegar, mas assim, né? A gente tem medo também, porque a Marvel... Eu nunca fui muito de acompanhar os quadrinhos dessa fase, né? Desses vigilantes urbanos, né? Acabei sempre indo por uma outra linha, digamos assim, mais fantástica, né? Então, para mim, tudo acaba sendo novidade, né? Justamente porque eu não tenho essa base do quadrinho. Mas eu acho muito legal a importância da gente ter um cenário um pouco diferente, né? Porque quando a gente vê tudo... Que nem eu já falei algumas vezes, né? Nossa live de quinta, quem não acompanha, passa a acompanhar. A gente espera tudo muito fantástico. Tudo muito épico. É isso que a nova geração tá querendo, né? Só que você consegue uma coisa, digamos assim, mais épica quando você tá num cenário maior, né? E você esquece das consequências do que está acontecendo no resto do mundo, porque você tem a visão, digamos assim, macro, né? E você esquece do micro. E quando você pega, por exemplo, a série do Demolidor, né, do Netflix, e o que eles estão tentando construir agora, você volta para as pequenas partes do mundo que tem uma consequência em cima daquilo, mas a gente não está enxergando, né? E que às vezes impacta tanto quanto, até mais, porque impacta direto na vida da população, do que o alienígena invadindo o planeta, que vai lá os Vingadores e derrota eles, entendeu? Vai destruir alguns prédios, todo mundo vai ficar com medo, mas aquela ameaça foi embora, né? A ameaça urbana, ela é muito mais presente, ela é muito mais constante. E querendo ou não, né, tem alguns trechos ao longo da série que é como se fosse um documentário, né, que mostra justamente isso. Como o terror urbano é muito mais presente, muito mais forte do que, às vezes, uma ameaça intergaláctica. Exatamente. Essa coisa que a Tibi falou, Vini, de que as pessoas esperam cada vez mais, né? Eu vejo muitas comparações, a gente já até comentou isso algumas vezes, mas vira e mexe tem umas comparações assim que a gente pega, né, pela internet, enfim, do pessoal falando que depois de Vingadores Ultimato, a Marvel nunca mais conseguiu agradar o público. Assim, gente, é uma sacanagem, né? Você comparar qualquer coisa com Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, porque ali, né, como nós já falamos outras vezes, não é só um filme, mas era um evento, era uma conclusão de algo que a gente, né, se preparou, sei lá, 10 anos ou mais. Então, não é só o filme em si, né? Como se a Marvel não tivesse coisas menores antes de Ultimato também, e ela teve. E nesse cenário de vigilantes, né, e eu não estou falando necessariamente dessa série, mas uma coisa que é bacana é que quando você não se preocupa em ter que contar algo épico, sabe, com viagens no multiverso e invasões alienígenas, você tem a capacidade de contar uma boa história, desenvolvendo personagens, motivações, causas e consequências. Então, esse cenário de vigilantes, né, sem ser essa coisa megalomaníaca, às vezes eu gosto disso também. E eu sinto um pouco de falta nisso nos próprios quadrinhos. Porque às vezes você está lendo lá um quadrinho do Homem-Aranha, e aí tem a Ilha Aranha, tem o Aranha-Verso, o Homem-Aranha com os Vingadores, porque, sei lá, uma ameaça multiversal que vai destruir a Terra, e você pensa, cara, eu só quero ver, sabe, o Homem-Aranha dando porrada no Rhino aqui. Né? Uma história um pouco... Tudo sempre tem que ser muito, sabe? Tem que ser over. Então, não sei se você fica com essa impressão também, às vezes. Não, total. Principalmente em relação ao universo do Homem-Aranha, né? Que a gente que é jovem há mais tempo, vamos usar essa expressão. Gostei dessa. A gente leu muitos quadrinhos com histórias simples, sabe? Do Homem-Aranha correndo atrás do cara que roubou um banco. Sim. É uma coisa que hoje em dia parece irrelevante, né, no universo Marvel e na visão principalmente dos fãs, né, que acompanharam aquela coisa toda grandiosa e tudo, e ao mesmo tempo seria cada vez mais legal a gente ver essas histórias menores, porque é até mais fácil da gente se identificar com elas, né, porque são cenários que a gente vê no dia a dia, né, da criminalidade urbana. Sim. E tudo isso, e o Demolidor é uma oportunidade perfeita para isso, né? Que ele tem todo
pessoal sempre já elegeram várias pessoas como o Batman da DC, né? Dizem que o Cavaleiro da Lua é o Batman da DC, que o Demolidor é o Batman da DC, da Marvel, aliás. Mas a Marvel, ela tem uma maneira muito peculiar de mexer com esse cenário urbano que eu acho muito interessante. Sim. Tem muita coisa para ser explorada aí. Pena que eles defendem muito Nova York e o resto dos Estados Unidos. Né? Que se lasque, né, cara? Que se dane ali, mas é isso. O Wilson, pelo menos, né, tá em Washington. Só o Wilson tá lá protegendo o Washington, mas é isso, cara, né? E aí, assim, se a gente for pensar, né, que realmente tem personagens que funcionam mais em coisas menores, né? O próprio Justiceiro, quem acompanha os quadrinhos sabe, né, o personagem já sofreu demais, né? Já foi Justiceiro Anjo, Justiceiro Frankenstein, Justiceiro com a armadura do Máquina de Combate, e às vezes você só quer ver o Frank Castle ali, sabe? Como na fase lá do Garth Ennis, acabando com a máfia, cara. São as melhores histórias são essas. E a galera fica querendo inventar a roda, né, com coisas que não precisa. Mas enfim, isso é outro papo. Caindo diretamente sobre Demolidor, existe toda essa epopeia que a gente não vai falar aqui, né, mas literalmente dessa saga fora das telas, que foi trazer o universo da Netflix para o MCU, né? O Marvel Studios sempre deixou claro que aquele universo da Netflix era o universo deles, mas porém pouquíssimas referências, uma coisa não interferia na outra, e aí quando os direitos voltam para o Marvel Studios, os fãs sempre pediram, né? Sempre aclamaram ali. Pega o pessoal da Netflix, o elenco, aquele universo, com exceção de algumas coisas, né? Punho de Ferro, estamos falando de você nesse momento, mas pega algumas coisas que funcionaram ali, como Jessica Jones, Justiceiro, Demolidor, e traz para o MCU, que pode dar certo, né? Senhor Kevin Feige atendeu essas expectativas, fez as ligações, enfim, e hoje nós temos tudo isso que está aí. Mas isso foi gradativo, né, Tibi? A gente teve que esperar o Demolidor aparecer do jeito que a gente queria ou não, mas pelo menos ter um espaço definitivo dele, porque a gente teve ele em She-Hulk, né? Teve ele na série da Echo, o próprio Wilson Fisk estava lá na série do Gavião Arqueiro. Então, houve, pelo menos no núcleo envolvendo esses dois personagens, houve uma, como é que eu posso dizer, uma adaptação, sabe, aos poucos, gradativa dentro do MCU. Eu até gostei disso, né? Mas isso também eleva muito a expectativa para ver esses personagens numa série só deles. Essa tentativa de introdução desses personagens, né, no MCU deu aquela pincelada. Se eu não me engano, a primeira aparição foi no filme do Homem-Aranha, né? Quando ele vai defender o parque. Foi a primeira aparição. Que não é nem o Demolidor, né? É o Matt Murdock. É o Matt. Depois o Vini vai reclamar disso. E aí você depois tem todas as aparições, nem sempre, né? Pro meu gosto, muito felizes. Depois o Demolidor, e vai gerando aquela expectativa. E quem conhece o Demolidor vai ficando numa expectativa maior ao longo de cada aparição, porque você, eu quero ver tal uniforme, será que vai acontecer isso? Como é que vai ser esse cenário, né? E quando você começa a construir, principalmente o Wilson Fisk, que eu acho que ele acaba roubando muito mais a cena do que o próprio Demolidor, inclusive na própria série, né? Você vai vendo a construção dele, né? Lá no Hawkeye, depois em Echo, para chegar no cenário que está hoje, né? E ele foi muito melhor trabalhado do que o próprio Demolidor. Então, você já chega com uma carga de conhecimento um pouco maior, né? Claro, se você não viu as séries da Netflix. Só que ao mesmo tempo que você está dando essa pincelada, você está alimentando também uma série que é 18+, né? E alguns desses, tipo, Homem-Aranha. O Homem-Aranha não é só para velho barbado, né? Também é para criança. Então, como é que você equilibra isso, né? Porque, querendo ou não, é uma série 18+, e pais, por favor, né? Não deixem as crianças verem isso. Mas toda essa construção
acaba gerando, digamos assim, expectativas para quem não conhece o Demolidor, né, e quer passar a conhecer. E todo esse bafafá que aconteceu gera a expectativa de quem conhece a série da Netflix para assistir essa série atual, né? Porque foi toda aquela questão de como é que isso vai ser inserido, quando é que vai acontecer, como é que vão apresentar o Demolidor, qual vai ser esse Demolidor, vai seguir a história da Netflix, não vai seguir. Então, os rumores por fora das obras na qual eles apareceram acabou gerando, acho que, mais hype, mais expectativa do que próprias essas apresentações que a Marvel fez em outras obras. Sim, e uma coisa que eu acho que tem que ficar clara também, Vini, quando a gente tem essa migração de um universo para o outro, é que o universo da Netflix, né, para quem tá vendo a gente aqui em versão em vídeo, eu estou fazendo aqui, ó, aspas, né, coelhinhos voadores aqui, ó, era uma versão realista, né? Quando vem pro MCU, que é algo realmente mais fantasioso, é muito mais quadrinhos, então a gente tem uma mudança e uma liberdade narrativa e criativa envolvendo esses personagens que até então não se tinha. Por exemplo, o Demolidor desse universo do MCU é um Demolidor que dá mais cambalhotas, né? Ele é mais acrobata, dá muito mais piruetas, como a gente vê nos quadrinhos o tempo todo, né? Você vê ele ali se balançando, indo de prédio em prédio, como Batman. Enfim, né? Uma coisa mais fantasiosa. O Rei do Crime, né? Nessa versão mais gibi, digamos assim, ele não é só um cara forte, né? Ele realmente apresenta uma força quase sobre-humana ali. Ele consegue sair no soco, sei lá, com o Homem-Aranha. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. Então, esse Wilson Fisk do MCU, ele tá puxando um pouco mais para isso, né? Eu lembro que lá na série do Gavião Arqueiro teve uma galera que falou que, olha que mentira, explodiu uma granada debaixo dele e ele sobreviveu e tal, né? Se fosse na série da Netflix, isso jamais teria acontecido. A questão é justamente essa, né? Por mais que seja o mesmo universo, né, que as coisas já estejam oficializadas, tem que entender que o tom do MCU é diferente do tom da Netflix. Sim. Inclusive a aparição do Rei do Crime no Hawkeye, ela é muito legal, né? Nesse sentido, ele dá umas mãozadas na Kate Bishop, porque ela voa longe, assim, já mostrando que olha, esse é o Rei do Crime, mas não é. Aquele Rei do Crime que vocês conheciam ali da Netflix. A Marvel trazendo esse elemento um pouco mais lúdico mesmo. E aí a gente teve esse momento do Demolidor na She-Hulk, que talvez essa parte acrobata dele tenha sido a única coisa ali que valeu realmente a pena daquela participação dele, né? E a gente já ficou com essa expectativa de, caramba, ele vai usar isso na série e vai ser muito legal, e tem lá, né? Primeiro episódio, mas enfim, se a gente falar mais pra frente, no primeiro episódio acontece. Pois é. E entrando diretamente na série, né? Então depois dessa, né, não tão breve introdução que a gente fez, temos Demolidor renascido, que ele pega diretamente alguns anos depois do que a gente viu lá na Netflix, né? Vamos encarar como um gap de tempo o que aconteceu no próprio MCU, que foi o blip do Thanos, né, que é o que acabou derrubando o Rei do Crime, que fez com que ele ficasse desaparecido um tempo também, aquela questão toda com a Echo. Eu acho que a série ela fez bem isso, sabe? Eles conseguiram explicar e justificar o porquê que as coisas estavam um pouco diferentes, né? Deu-se a entender que o próprio Matt Murdock, ele atuou bastante como vigilante, né? Atuou bastante tempo, inclusive ele tinha ali uma infraestrutura, né? Como a gente não tinha visto lá na Netflix. Ele tem aquela Batcaverna dele ali com um monte de acessórios, de uniformes, então dá a entender que ele estava trabalhando já há algum tempo. E aí começa aquele primeiro episódio bombástico, né? Talvez um dos melhores ali de toda a temporada. Começou muito no hype, lembrando que essa cena ela sofreu diversas regravações e readaptações, né? Ao que parece, esse episódio 1 foi uma delas. E aí eles começam a apresentar toda essa temática de que a gente vai explorar aqui alguns personagens individualmente, mas existe uma coisa muito clara, ao menos para mim ficou muito claro isso,
que é uma série de equivalências invertidas, né? Enquanto o Rei do Crime ascende, o Matt decai. Tanto que, se a gente for pegar ali como referências, diretamente lá dos quadrinhos, e tem muita coisa nessa série que são recortes de outras sagas, né, e outras passagens dos quadrinhos. Ela não é necessariamente uma adaptação única de uma única história. Renascido, né, Born Again, é o último capítulo da queda de Murdoch, que a gente viu alguns elementos acontecendo na série, o apartamento dele explodindo, ele ficando ferido, enfim. E é basicamente isso, né? Você tem uma série toda onde a gente mostra um rei do crime tendo que se readaptar, que ele entendendo que poder não significa necessariamente você... ou melhor, que você pode exercer o poder sem necessariamente ser um gangster, né, que existem outras esferas de influência e poder que você pode atingir se você tiver uma força pública, uma máquina, se você tiver o Estado na mão. E o Matt Murdock, que é um cara que chegou no seu auge, né, digamos assim, que era um vigilante reconhecido, amado, um advogado que conseguiu formar uma boa carreira, estava com um escritório grande, pegando grandes casos, né? Então você vê que um sai de baixo e tem uma ascensão e o outro vai decaindo ali o tempo todo. E, pelo menos para mim, boa parte, né, do tema da série foi essa, assim. Só que eles trabalharam outras coisas, né? A gente teve a questão política, a questão dos vigilantes, né, do próprio comportamento e o papel e como a sociedade enxerga a atuação dos vigilantes nesse universo, e o drama e a rixa pessoal deles ali o tempo todo. É muita coisa, Tibi, para uma temporada só? Deu para dividir esses temas e subtemas? Você acha que a série conseguiu trabalhar isso bem? Eu vou falar sim e não, né? Porque teve alguns temas que eu acho que eles foram bem trabalhados, outros temas talvez não precisassem nem ter sido apresentados ou trabalhados. Essa questão que você traz da ascensão, né, do Fisk e da queda do Demolidor, eu acho que é muito legal, de se analisar. Mas uma das coisas que pelo menos mais me pegou é a crítica em relação à justiça, né? A justiça que eu falo legal, né? Porque você vê, por exemplo, né, que não é só aqui no Brasil. E porque eles estão tratando ali de um cenário, né, no qual muitas vezes também tem aquela questão do que é justo para você, nem sempre é justo para mim, porque às vezes perante a lei, por exemplo, quando o mercenário é preso, né, ele acha que aquilo não é uma justiça o suficiente, né, porque a prisão dele é o certo a se fazer, mas, né, não é a forma que não vai feita, compensar o que não aconteceu. Vai compensar. E que muitas vezes do que a justiça decide, né, quando a gente vê outros casos menores, necessariamente não vai influenciar na vida da pessoa, né? Então tem o cara lá que roubou a pipoca e ele fala que às vezes é melhor ele estar preso porque pelo menos ele tem comida, né? E ele foi se dar o luxo de ter uma sobremesa, né? Ou seja, a sociedade vive numa condição de miséria que faz a pessoa cometer um crime no qual a pessoa prefere estar presa porque ali ela vai ter casa e comida que na rua ela não tem. Que Sim. Solta dentro da liberdade dela, ela não tem condição. Então, quando você começa a olhar essa questão do cenário político, né, da condição da sociedade e das decisões judiciais, eu acho que foi uma crítica assim que me pegou bastante, porque é o que eu falei, você não enxerga isso, quer dizer, a gente vê muito na nossa realidade isso acontecer, Sim. né? A gente vê que isso acontece em outras realidades, a gente vê que é um problema, digamos assim, mundial, né?
além das nossas barreiras. Muitas vezes a gente reclama do nosso país, mas está todo mundo passando pela mesma situação. Sim. Eu acho que é bem isso, Vini. A Tibi ainda trouxe essa questão, né, que são esses subplots, né, essas coisas que são apresentadas ali, que em um episódio você tem algo super profundo, né, sobre o sistema de justiça, o sistema penal, ele funciona, ele reabilita, ele pune, e aí no episódio seguinte você já tá, tipo, com o caso do Muso ali, que foi algo muito específico, né, e no outro você já tem um episódio super político do rei do crime tentando entender como é que ele pode torcer as engrenagens, né, da administração pública, e no outro você já tem o Justiceiro sendo na porrada com o Demolidor. Então é muita coisa acontecendo, e aí fica nessas. Isso te embolou em algum momento, ou você conseguiu acertar isso direito na sua compreensão? Olha, dentro dos temas, para mim, essa série parece aquela pessoa que tá solteira e vai pra balada, que sai cantando todo mundo, mas não tem intenção de pegar ninguém. Então, eu acho que ela flerta com temas muito interessantes, mas toda vez ela só flerta, ela não se aprofunda em nada. Sim. Até essa questão aí que eu apelidei de o caso da pipoca, né, que a Tibi comentou, é um negócio muito raso, porque depois morre e ninguém nunca mais toca nesse assunto, e a série se perde muito dentro dessas narrativas. Ela não sabe para onde ela quer atirar. Infelizmente, tem temas muito bons ali, mas na minha opinião nenhum deles foi bem desenvolvido, assim. Essa questão do crime falho, da justiça falhando, por exemplo, sei lá, quem assistiu nos anos 90 Detetive Andy Sipovics em Nova York contra o crime, quem é o juiz Nicholas Marshall em Justiça Final. Senhora. Viu essas coisas sendo trabalhadas de forma muito mais profundas do que isso aí. E o Demolidor é justamente isso, né? Se eles queriam, de repente, se aprofundar nisso, de repente até fazer uma coisa um pouquinho mais episódica, com casos que ele não conseguisse resolver no tribunal, ele indo resolver fora do tribunal, teria sido um excelente Born Again. Mas eu acho que eles ficaram naquela coisa também de, será que a gente é a 4ª temporada do Demolidor? Ou a gente é a primeira? Então, toda hora fica flutuando nisso aí, e, na minha opinião, é uma das coisas que não funcionou. E agora eu estou muito feliz que a gente começou falando de outras coisas primeiro, e aí já não vai mais parecer que eu sou o vilão do podcast. Agora, daqui pra frente, você que tá ouvindo... Não, mas eu acho muito, muito digno, porque eu entendo algumas pessoas que fizeram essa crítica de que a série deixou muita coisa em aberto. A gente vai também, né, chegar nisso lá na conclusão, mas que é isso, ela toca muitos temas, né? Tudo bem, vamos entender também que é uma série de 9 episódios de um personagem de quadrinhos, enfim, que você talvez não consiga dar a mesma profundidade que nos quadrinhos tem, mas o Demolidor, e isso é uma coisa que eu até citei nas nossas críticas, né? Quem acompanhou a gente aqui no canal, toda semana eu fiz análises de cada um dos episódios, dizendo exatamente isso, né? Que as melhores histórias do personagem era quando o Matt, ele tinha que atuar como vigilante à noite para conseguir provas e recursos para casos onde ele não conseguia operar como advogado. Então ele tinha essa vida dupla, então era uma coisa meio investigativa, onde ele tinha que caminhar numa linha muito tênue, sabe, entre ele também tá cometendo um crime, de conseguir uma prova de uma maneira indevida, né, mas que ele pudesse usar aquilo e reverter aquilo para que a justiça fosse feita, né, que só que ele sempre enxergava, né, e aí olha só que trocadilho, ele, apesar de cego, ele sempre enxergou as falhas dentro desse sistema. Então, para conseguir contornar isso, ele fazia jus, né, da sua alcunha de vigilante. Não era só colocar a roupa de noite e sair dando porrada por aí. Ele tinha um objetivo, né? Ele queria que a justiça fosse feita, nem que para isso ele tivesse que dar um jeitinho ali
né, como Homem Sem Medo. E a série realmente ela vai fazendo alguns pontos, como vocês falaram, algumas coisas meio que me parece que talvez tenha sido uma justificativa até para a própria curva de evolução do Matt Murdock. E aí eu acho que seria legal da gente começar a falar dos personagens individualmente, né, e dos seus arcos aí. O próprio Matt, que é um cara, né, para quem conhece um pouco mais sobre o personagem, sabe dessa coisa que ele tem de que ele não mata, né? Ele aleja, ele, né, deixa cego, enfim, fratura exposta, ele não mata, né? Como o Batman. Quem mata é Deus, né? Ele só manda pra UTI. Mas basicamente é isso. Ele tem isso. Tem a questão da criação religiosa dele, católica, que é muito forte, que eu acho que a série deixou isso de lado, que é uma pena, né? Que é algo que é muito próprio desse... de como ele enxerga o mundo, né? E, de novo, não dá pra fazer trocadilhos sobre isso, mas a gente vê, cara, a degradação do personagem pouco a pouco, né? Começando já na intenção dele em matar o mercenário, porque como um bom cristão, um bom católico, né? Alguém que preza a vida acima de tudo, enfim, só dele ter tido a intenção de matar alguém, pra ele já é tão ruim quanto ter matado alguém. Porque na cabeça dele ele queria fazer aquilo. Ele só não conseguiu. Não porque ele não quis. Então ele se culpa, né? Ele se sente sujo, como se ele tivesse realmente querido ter feito aquilo. E essa descrença dele lá na justiça liberta o Tire Branco, acabou não dando em nada, né? Porque o cara foi executado. Tem esse caso lá do pipoqueiro, né? Que vocês falaram. Então, assim, tudo isso vai deixando um cara... Até na aparência física dele, a barba vai ficando já meio que por fazer, o cabelo cada vez mais, né, solto, assim. Você vê que ele está realmente entrando nesse abismo, né? Ele olhou pro abismo, o abismo olhou de volta e falou, pula para cá. Então, vamos também bater palmas aqui, né, pro Charlie Cox, que o cara consegue entregar um pouco assim, desse desespero, dessa raiva. Eu sei que o personagem poderia ter entregado muito mais, Tibi, mas na parte dramática, ao menos eu curti bastante. Essa queda, né, do Murdock, a gente acaba vendo, né, porque se você for analisar, ele tem a culpa, né, de querer ter tido a vontade, na verdade, de ter tentado, né, porque ele empurrou o mercenário do prédio, e se morresse, tudo bem, mas não morreu, né? Uhum. Então ele chegou a tentar, realmente, né? E eu sei da culpa dele, mas para mim, o grande peso dele foi a morte do Fogg, né? Porque ele não conseguiu salvar, por mais que ele tenha toda essa vida de vigilante, ele não conseguiu salvar uma das pessoas mais importantes da vida dele, né? Sim. Então, digamos assim, do que vale a pena salvar todos se aquele que ele ama sempre acaba sendo ferido, né? Eu acho que foi muito esse dilema, por isso que ele também chegou a abandonar essa vida de vigilante, porque ele não queria que as pessoas próximas dele sofressem danos, né? Fossem mortas e etc. E porque ele também fica com esse desejo e essa raiva interna, e o Charlie Cox conseguiu mostrar, né, em muitos momentos isso, que é um acúmulo de raiva interno muito grande e que ele perde o controle muitas vezes, né, ao longo disso. E aí nessa parte de atuação teve alguns momentos que eu achei que ele ficou com muita cara de bobo, muito chorão demais, mas mostrar essa parte dele perdendo o controle, né, dele perdido na vida, eu acho que isso ele conseguiu entregar. Esse tema da raiva, Vini, também, né, além
de outros que você queira falar também, enfim. Mas essa coisa da raiva que a Tibi trouxe é muito bom porque acaba envolvendo outros personagens, né? Teve aquele diálogo dele com o Fisk, dentro daquele café, que é muito bom, né? Que eles relembrando o que eles passaram, então fica aquela guerra de indiretinhas entre eles ali. E no final, o Fisk fala alguma coisa para ele e o Matt responde, né? Fala, às vezes não se pode negar uma natureza que é violenta. Só que ele tá falando aquilo pro Fisk, tipo, olha, você não tá enganando a gente, né? Vestidinho aí, bonitinho aí de prefeito, a gente sabe que você é um psicopata. Você é o rei do crime. Mas aquilo vale para ele também, né? Inclusive, quando ele se solta ali com o Muso, você vê que ele dá aquele grito, né? Aquela coisa de ódio, e parte pra cima e soca, e bate. Você vê que ele tá descontando ali coisas que, tipo, é além do que necessariamente, né, o vilão tinha que levar. A conversa dele com o Justiceiro, né, que é um diálogo muito bom também, do Frank mostrando pra ele, fala, cara, a nossa diferença é que eu já me aceitei. Você também tem alguma coisa dentro de você aí que você vai soltar, Vermelho. Uma hora você vai soltar, né? Então essa evolução, né? Bom, não deixa de ser uma evolução como personagem, né? Apesar do personagem entrar numa decadência. Mas esse lado emocional, né? Psicossomático, pelo menos nisso eu achei que a série acertou bastante. Que o Charlie Cox, ele nasceu para esse papel, isso não tem a menor dúvida, né? Tem vários momentos de interpretação dele, desde a época da Netflix, que eu sempre prestava atenção, que às vezes ele dá aquele sorriso sem mostrar os dentes, sabe? Que você vê nitidamente que ele tá muito puto da vida com o que fizeram, e ele só sorri, assim, e fala um negócio agradávelzinho, mas com aquela cara de... Deixa eu estar vestido aqui com a minha roupa da noite aqui, pra você ver se vai ser assim mesmo. E ele sempre entregou isso muito bem, e ele continua tentando fazer isso nessa série, por mais que a narrativa muitas vezes se perca. Nesse primeiro episódio, eu acho que é onde a gente tem a entrega melhor, onde a gente tem essa cena dele com o Fisk no bar, que é excelente, eu acho que é um dos melhores momentos ali da série, tanto por ele quanto pelo Wilson Fisk, que tá batendo os dedos ali o tempo inteiro, né? Quem viu a série da Netflix até lembra daquele diálogo super amistoso que eles tiveram na cadeia, né? Quando o Matt ameaça levar a Vanessa pra fora, né? Que o rei do crime afunda a cabeça dele na mesa da conversa ali que eles estavam tendo, que eu acho que era a vontade que ele tinha de fazer ali de novo. Mas depois eu já concordo com a Tibi, assim, eu acho que ele começa a ficar muito abobado, e não é culpa do Charlie Cox, é culpa do roteiro, porque ele tem umas crises de identidade, assim, porque tem coisas que já tinham sido tratadas antes. Por mais que a Marvel fale que é Born Again, é a nossa coisa, mas beleza, tem um monte de personagem antigo ali. A Karen é a Karen, não é a outra Karen de outro universo. Então você tem que tratar, você tem que assistir a série antes e saber quais os problemas que o Matt já tinha tratado. E ele meio que já tinha tratado essas questões, né? A segunda temporada da Netflix, ele passa a temporada inteira discutindo com o Justiceiro sobre isso, de matar, não matar, e o Justiceiro já diz, e tudo isso para ele de outras formas até mais interessantes, né? Não sei nem se a gente já vai entrar nessa história do diálogo, do primeiro diálogo lá, quando ele vai tomar um café lá podemos. O Justiceiro, que numa conversa em off que nós tivemos uns tempos atrás aí, eu nem falei sobre isso, eu só falei que para mim tinha sido uma das cenas mais deploráveis que eu já vi na minha vida, foi aquele diálogo, porque primeiro que ali já é a segunda ou terceira vez que o Matt chega no lugar dizendo que ele é o Matthew, que eu sei que é o nome dele, mas não existe momento nenhum da história do Demolidor que ele se apresenta assim. Ele é o Matt.
Matt, sempre curto, sempre. Não tem essa de Matthew. E aí o cara chega na casa do Justiceiro e fala, oi, é o Matthew. Como se fosse... mano, como se os caras fossem brother, assim, e eles não são, sabe? Eles têm um objetivo meio em comum, mas rola um clima de animosidade ao mesmo tempo. Tem uma intimidade forçada entre eles, né? Eu senti um pouquinho disso também. E aí beleza, o John Bertal tá lá super barbudão, você fala, pô, o cara vai vir B10, e aí tem a história do chororô, aí começa um chora de um lado, o outro chora do outro, e o Justiceiro, o meu menino, nossa, o meu menino, aquilo foi de uma dramaticidade mexicana que permeia essa série em vários momentos, assim, ela vira novela mexicana, assim, tem hora que parece que você tá vendo, sei lá, Rosa Selvagem, alguma coisa, aquelas novelas do SBT, assim, que é um drama sem sentido, assim, um drama que não tem aquele peso todo que eles estão querendo dar. Então, esse encontro aí, eu sei que muita gente pirou com isso, mas eu pirei eu tive meu primeiro momento Chuck Norris, sabe, de querer brincar a TV naquela cena, eu achei muito ruim. Eu entendo total o que você está falando. Talvez, né, o meu fanboísmo me resguarde de certas coisas. Até porque são meus dois personagens, né, da Marvel principais. Estou vendo eles aqui no quadro, aqui no meu cenário. Eu concordo com você. Se a gente for analisar de maneira mais fria, fica forçado, né, aquela coisa de ficar chorando ali também. Aquelas DRs do Matt com a Heather também, né, às vezes muito longas, assim, muito expositivas, a gente entende que, que é como se ele quisesse pegar ela pelos ombros e balançar e falar assim, eu sou o Demolidor, caralho, eu sei do que eu tô falando, eu sei que esse Fisk é um arrombado, mas ele não pode, aquilo vai agoniando ele, só que acabam sendo diálogos um pouco longos ali, né, fica um negócio tipo, já meio forçado. Eu entendo o que vocês querem falar também, o que vocês querem dizer em relação a cenas forçadas, tá? Eu entendo de verdade. Em relação ao Justiceiro, eu queria ter visto mais, mas é porque, né, personagem que eu gosto, então eu gostaria de ter visto mais. Aquele último episódio, no último episódio ali, eu realmente estou vendo Frank Castle ali, quando ele parte pra cima lá dos policiais, e os caras, olha, é só munição não letal, e ele tá tomando um tiro de borracha nas costas e urrando, esfaqueando os outros. Pra mim é lindo aquilo ali, cara. Aquilo ali é sabe, é uma pintura maravilhosa, que é o Justiceiro realmente despirocado, e o John Bertal sabe fazer um psicopata como ninguém, assim. Ele faz muito, muito bem isso. Esperava um pouco mais, né? Tem essa rivalidade forçada entre eles, porém, o que eu realmente gostaria que a série tivesse trabalhado um pouco mais, e eu fiquei esperando isso, foi a coisa dos fanboys, né, como eles chamam, que são aqueles policiais que admiram o Justiceiro e só abrindo um pequeno parênteses, né, alongando um pouquinho mais aqui, foi uma oportunidade maravilhosa da Marvel ter trabalhado essa questão que eu acho que ela sai até do escopo lá dos quadrinhos, ou da série, ou do personagem em si, vai para algo maior, que o Justiceiro hoje para Marvel, ele é um problema de branding terrível, né? Porque você tem um personagem cuja caveira, cujo símbolo hoje é usado em manifestação política, né? Que é usado em adesivo e estampa de tanque em guerra, que é usado em, sei lá, pichação, panfleto em local de atividade terrorista. É terrível isso, né? E assim, cada um interpreta o Justiceiro como quiser. Tem gente que acha que realmente ele é o herói, que ele vai e faz aquilo que a polícia não tem coragem de fazer, ou que a lei não vai fazer, enfim. E a Marvel já veio a público, né? Inclusive, criadores do personagem já vieram a público e
deixaram isso bem claro. Fala, olha, o justiceiro, ele é uma falha do Estado. Ele só existe porque o Estado falhou. O Estado falhou com ele como um veterano de guerra, que é um cara que vai para uma guerra, volta e não tem amparo nenhum, fica fudido, né, com a cabeça zoada e ninguém trata isso. Os caras são jogados numa máquina de moer gente e quando volta, né, tá aqui, ó, toma essa medalha aqui, vai para casa e te vira, né, e dá o teu jeito. O Estado falha com ele quando ele perde a sua família, já que ela é morta numa guerra de gangues, enfim, então é uma violência urbana e ele é vítima disso. Ou seja, ele é um cara que ele é vítima da falha do Estado. E aí, quando você tem policiais e forças de segurança que atuam como justiceiro, e isso já aconteceu nas histórias dele também, ele vira e fala, cara, tá errado, eu faço isso, mas eu tenho consciência que eu tô errado. Se vocês, que são policiais, são agentes da lei, começam a agir igual a mim, então acabou. Então acabou. Né? Tá errado isso. O Estado tem que ser melhor do que eu. Vocês são melhores do que eu. Vocês têm que ser. É obrigação de vocês serem melhores. Eu tô aqui como um símbolo do que é o errado, de alguém que cedeu, de alguém que foi pro lado sombrio. Vocês deveriam ser a lei, a ordem e as coisas boas, né? Vocês devem fazer a lei se cumprir como deve ser, e não ser o justiceiro, aquele que pune, e não o que faz a lei. Né? E a Marvel tentou trabalhar isso de diversas maneiras. Isso é tocado muito de leve. Acho que só quem realmente está inteirado nessas questões, né, que envolve a Marvel, enfim, sabe disso. E eles deixaram passar, cara. Eu tava esperando o Justiceiro passar um sabão naqueles policiais ali no final e tal. E não aconteceu, sabe? Gostei, porque é um personagem que eu gosto muito, mas queria ter visto muito mais. Não sei se vocês gostaram aí do Justiceiro e do Jon Bernthal nessa temporada. Lembrando que, e já falando da cena pós-crédito, né, nós teremos um conteúdo especial do Justiceiro, né, que é produzido pelo próprio Jon Bernthal, então teremos mais do personagem em breve aí. Ele, eu acho que foi um personagem que poderia ter sido melhor explorado, porque fica um gap muito grande, né, querendo ou não. Você joga esse plot dos policiais, você conta pra ele, olha, tá rolando essa treta, estão usando teu nome em vão, estão usando teu símbolo, estão te usando de exemplo para fazer o que é errado. E você, eu acho que isso é o quê? Terceiro, quarto episódio, e você vai retomar isso no 8º, né? Então você tem todo esse tempo que é aquilo que o Vini falou, né? São jogados diversos assuntos e nenhum é aprofundado. Não sei se eles só deram essa pincelada para aprofundar isso, né, no especial que vai ter aí do Justiceiro, ou se eles realmente não souberam trabalhar isso muito bem. Uhum. Acho que em muitos outros momentos, né, o Justiceiro poderia ter sido melhor utilizado no meio dessa treta toda. Então, por exemplo, o Muse, né? Parece que todo mundo ignorou o Muse e só o Demolidor foi atrás dele. Uhum. Sendo que, tipo, era uma coisa que estava acontecendo na cidade, né? E, de certo modo, influenciava todo mundo. Mas eu achei que ele foi pouco explorado. Talvez nessa questão, também queria ter visto mais. E aí aquela conversa que eles tiveram, só passou isso na minha cabeça, do tipo, beleza, você desestabilizou o cara e o cara tá lá, tipo, na dúvida do que vai fazer a partir de agora, sabe? Mas é a essência violenta dele e ele não foge disso, né? Então, ele tem certeza do que ele faz, mas o Matthew vai lá tentar botar ele em dúvida, ele meio que fraqueja, né, na hora do choro, mas depois ele tem que se recompor, né, e volta a ser quem ele realmente é. Então eu só achei que, assim, jogaram um bom plot, mas perderam a chance de trabalhar isso de uma forma mais clara. Eu não sei se foi justamente por conta dessa questão, digamos assim, offline, né, e delicada do símbolo do Justiceiro, mas eles poderiam ter utilizado isso como uma forma de explicação. Uhum.
Deixar claro que, tipo, tudo isso que estão utilizando o símbolo do justiceiro de forma errada. Então, botar essa representação nos policiais. Esses policiais não representam o que o justiceiro é. Eles estão usando esse símbolo de forma errada, né? Por isso que eu espero que, pelo menos, esse plot seja melhor explorado nesse conteúdo aí. Porque eu acho que não vai ser mais série, né? Vai ser só um especial. Isso. Do justiceiro. Então, eu acho que esse é um bom assunto para limpar, digamos assim, a imagem dele. Será, Vini, você citou a segunda temporada lá da Netflix, né? Será que a Marvel ficou com medo de acontecer o que aconteceu lá? Porque, venhamos e convenhamos, o Justiceiro roubou a cena naquela segunda temporada total, né? Aqueles 5 episódios em que ele apareceu, foi a série dele, né? Foi Justiceiro e seus amigos ali. Será que a Marvel ficou com esse receio também? Tipo, olha, se a gente der muito espaço aqui, vai roubar? Ou você acha que não? Que só realmente foi uma falha? Eu cheguei a pensar nisso mesmo, que eles deram uma segurada nele, porque como você falou, é a segunda temporada do Demolidor na Netflix, ela só é boa por causa do Justiceiro, né? Ela tem todo aquele problema com aquela Elektra que eu tenho muitas críticas. Ela realmente, assim como o Justiceiro salva a segunda temporada, a parte ruim é ela que estraga o tempo inteiro. Ela chega a estragar o próprio protagonista ali naquela temporada. Então talvez eles tenham ficado com medo, mas já que eles ficaram com medo, talvez teria sido melhor não usar isso, né? De você colocar um tema que é um tema forte, né? Que aconteceu inclusive no mundo real, que acontece ainda no mundo real. A gente vê várias pessoas ligadas, agentes da justiça, se identificando com essa coisa do justiceiro, sendo que justiceiro e agente da justiça são duas coisas completamente diferentes, né? Sim. Muita gente, inclusive, encara o Lampião como um justiceiro, né, na nossa história aí do Brasil, o que mostra o quão diferente né? Existem até algumas discussões e que talvez o justiceiro ele não mata quem faz coisa errada porque ele acha que seja errado, e sim porque ele tem vontade de matar alguém, e já que ele tem que matar alguém, ele desconta nesses caras que para ele não vão fazer diferença no mundo, né? Então tem sempre essa discussão a respeito que é uma personalidade complexa, né? Por mais tipo que ele seja um problema para tipo Dexter, é verdade, né? Nesse sentido é bem isso mesmo. Mas ao mesmo tempo que eu acho que ele é um problema pra Marvel, pra mim é genial. Eu gosto pra caramba do filme. Eu gosto muito da atuação do Jon Bernthal. Eu acho até que ele funciona melhor como Justiceiro na série do Demolidor, nas séries do Demolidor que a gente viu até hoje, do que na própria série dele, que era uma série com muitas barrigas em muitos momentos, porque não tem como você se aprofundar também muito, né? O Justiceiro é tiro, porrada e bomba. Não tem. Você fica fazendo muito draminha em cima, a coisa acaba não funcionando. Então talvez tenha sido por isso que eles condensaram. Mas eu achei raso, porque em alguns momentos parece que ele não liga. Quando o Demolidor mostra para ele o símbolo do Justiceiro na bala, ele tá mais preocupado com fazer o Demolidor se tornar um cara mais raivoso também e fazer terapia, né, que parece que é um tema recorrente aí dessa série, né, terapia, do que em ficar puto com os caras, né? Pô, o que esses caras estão querendo fazer? Em todo momento parece que ele não tá ligando muito, inclusive lá no final, quando ele aparece porque a Karen pediu, ou seja, ele tá cagando o que tá acontecendo em Nova York, então. Se não fosse para ajudar o Demolidor, ele não teria ido lá. Exatamente. Então é muito esquisito, é mal desenvolvido, e a cena pós-crédito. Pô, você tá na minha cidade? Aperta aqui então. Pô, só faltou ele virar. Pega na balança. Se fosse uma sketch do Porta dos Fundos, ia falar, puxa meu dedo, né? Pra tu ver que isso, cara, eu achei meio zoadinho também. Agora, alguém que a gente tem que elogiar muito também, né? E é
protagonista dessa série é o Rei do Crime, né? Vicente D'Onofrio é o Rei do Crime, já que hoje a série faz parte, né, oficialmente do MCU, é um dos melhores vilões do MCU. Eu falo isso sem sombra de dúvida, assim, né, no sentido de que é um personagem robusto, é um personagem que tem um plano de fundo, que tem motivações, né, que tem hora que você é obrigado até a concordar com ele, quando ele tá puto com algumas coisas, igual naquela hora que ele tá lá, que ele quer fazer uma reforma lá num buraco, lá numa rodovia, né? E ele, gente, bota cimento aí. Não, mas tem que pegar a autorização, não sei da onde. Ele, bota cimento no negócio aí, cara. Olha o trânsito que tá fazendo aqui, é só botar cimento. Não, mas tem que esperar a burocracia e tal. Ele vai lá puto, né? Não, bota cimento aqui e tal. E arruma uma briga danada, mostrando que ele não é um cara muito burocrático, né? Que por mais que ele tente segurar a natureza violenta dele, como o Matt fala, ele não consegue, né? Que ele é o rei do crime e naquela festa que ele dá, que ele vai pedir fundos para esse plano de revitalização lá do porto, né? Que é a grande meta da administração dele, que ele é ridicularizado pela elite de Nova York, né? Inclusive o espadachim que a gente viu na série do Gavião Arqueiro tá lá, né? Tem uma menção a ele, enfim. Chega para ele e é bem claro, fala, olha, você hoje é prefeito, você está prefeito, mas a gente sabe de onde você veio. Não é porque você tá sentado aqui, que você come de garfo e faca, sabe, tá tomando um Chandon aí, comendo esse canapé com caviar, que a gente não sabe de onde você veio, porra. Então, você nunca vai conseguir fazer com que a elite te apoie integralmente. E a partir dali vira uma chavezinha nele e ele fala, então quer saber? Então eu vou começar a atuar como o rei do crime. E aí você vê que ele começa a reunir informação de um monte de gente, chantagear um monte de gente, bate, espanca, sequestra, né? O próprio comissário tem a família ameaçada e no final é morto lá daquele jeito bizarro. Então, quando o rei do crime ele acha esse ponto de equilíbrio, né? Tipo, olha, para que eu seja um prefeito fazendo tudo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, né? Com essa mão forte, aquela coisa do porque o Fisk ele é eleito em cima daquela coisa do outsider, né? Que é o cara que vem de fora, que não é político, que vai fazer o que tem que fazer, que não tem papa na língua, que não tem rabo preso. E na verdade a gente sabe que é um discurso ultra populista, né? Para o cara só agir de maneira autoritária e fazer o que ele quiser pro próprio bem dele e pro próprio ego dele. Então, quando ele vira essa chavezinha, você vê que o personagem se solta, cara. E do meio da temporada pra frente, o personagem cresce muito, né? Essa contraposição dele com a própria Vanessa, que a Vanessa foi a rei do crime, né? Ou a rainha do crime durante muito tempo, enquanto ele não podia ser. Então, quando eles se entendem ali, você vê que ele realmente que é apaixonado por ela, né? Completamente devoto a ela. Então, casa muito bem, né? Que personagem fantástico, assim, Tibi. Pra mim, é um dos melhores vilões da Marvel, fácil. Se a gente for pegar tantos outros aí, até porque a Marvel tem muito vilão ruim, né? Então, também não é difícil elencar os melhores. Realmente não é difícil. Isso eu tenho que concordar. Eu acho que, assim, desde a época da Netflix, o Vicente D'Onofrio fez esse papel de uma forma... Sim, espetacular, né? Como o Vini falou que o Charlie Cox nasceu para ser o Demolidor, né? Ele para ser o rei do crime também. Serviu como uma luva, né? E é um dos personagens que melhor é trabalhado, né? Acho que a gente vê a evolução dele de uma forma muito clara, né? Ele tentando esconder a natureza dele, ele tentando, digamos assim, não digo ser um bom prefeito no sentido de bonzinho, né? Mas tentando resolver realmente os problemas da sociedade de uma forma menos
cruel, né? Tentar acobertar. Porque a partir do momento que você percebe as intenções dele, você vê que o investimento dele no Porto, quando você descobre o que a Vanessa estava fazendo no Porto, você vê que, tipo, você olha que acha que no caminho, no início, ele tem boas intenções com o projeto. Depois que não só virou a chave nele, né, mas que você descobre o envolvimento da Vanessa e dos negócios da Vanessa com o Porto, você fala, ele estava fazendo isso desde o início. E a gente foi enganado, a gente foi trouxa de achar que ele estava tentando revitalizar e fazer algum bem para a cidade, né? No fundo, ele tinha interesses próprios desde o início. Então, você vê essas construções assim, né? Que eu acho que estão bem legais para levar ele ao ponto que ele chegou, né? De fechar a cidade e falar, né, agora é só sobre o meu comando, né? Vocês não dão um peido se eu não falar para vocês peidarem. É bem isso. Então eu acho que assim, ele entregou interpretação, ele entregou muito no papel. O papel foi o melhor papel trabalhado, né, dentro do roteiro por si. E a única coisa que eu achei um pouco exagerada, eu entendo dessa devoção dele com a Vanessa, mas eu achei a certos momentos um pouco exagerado. Então, tipo, na hora que eles estão na cadeira lá da Heather, né? No sofá da Heather. Você não vê o rei do crime ali, né? Você vê Tudo bem, é pra mostrar a fragilidade dele naquele momento. Que ele tem um lado, digamos assim, mais humano, mas ficou meio bobo, sabe, em certos momentos. Então eu achei que tinha alguns... Nesses momentos que queriam mostrar o lado sentimental dele, né, que ele não é um completo monstro, mas que tem uma pessoa ali dentro, eu achei que ficou um pouco exagerado. O resto eu achei que ficou muito bom. Só esses momentos, tipo, não sei por quê. O Vini que fica brincando, né? Vanessa chorando, pra mim eu lembro do Rock. Vanessa! Adrian! Com a boquinha assim, né? Você tinha citado até, Vini, a cena dos dedos, né? Enfim. E a interpretação do cara tem muito isso, né? A gente fica reparando aqui em casa, quando ele começa a falar e alguma coisa está desagradando a ele, ele fica apertando as mãos assim, né? Estalando os dedos ali. A pálpebra dele que mexe, aquele sorrisinho que a têmpora dá uma inchada, assim. Então você vê que ele está o tempo todo interpretando, cara, com um tom de voz, com um olhar, né? O cara incorporou o rei do crime, assim. O D'Onofrio é um baita ator, né? Ele tem muitos papéis muito bons, desde novinho, enfim. Mas o rei do crime é um dos meus prediletos dele, assim. Eu acho que ele é muito bom nisso. Ele é um cara que você sente realmente medo da figura dele, né? Quando ele está interpretando ali o rei do crime, que não é em todos os momentos da série, foi o que a Tia acabou de falar, né? Ele é sempre o rei do crime, exceto quando ele vira o corno mais manso de todos os tempos. Que aquilo é uma situação terrível, né? Aquele momento. Que a Vanessa parece que pode fazer com o cara o que ele quiser, o que ela quiser. Né? Mas será que a questão não é essa, Vini? Que ela realmente pode... Ela não é o ponto fraco dele, assim? Será que não é pra ser assim? Então, mas eu achei meio exagerado isso, é muito exagerado, porque ele dá poderes a ela de decidir coisas que seriam dele, né? De questões que seriam dele. Você vê quando o comissário é uma bolinha fora da curva, não fala nada demais, assim, um monte de cara já tinha falado, você não presta, você veio da boca do lixo, e pô, o cara, né, tem um momento ali que transforma o cara em paçoca por causa disso. E com a Vanessa, e isso não sou só eu não, tá? Eu fiz uma pesquisa Ibope com várias pessoas aqui. Se o cara faz isso com alguém que só contrariou uma coisinha dele,
uma mulher que fez o que ela fez com ele teria, ele teria trucidado ela também. Ou já teria trucidado o Adam. Ele não ia ficar destilando a cornice dele em doses, assim, porque é um golpe no ego do cara. Com certeza o Adam teria sido morto em 5 segundos. Mas não foi porque ela pediu, mostrando que ela tem o controle sobre ele, né? Mas aí, ou seja, já descobrimos aí, né? O ponto fraco é só usar a Vanessa. Você não precisa derrotar o rei do crime. Se você tiver a Vanessa do seu lado, você derrotou o rei do crime. Ela vai falar, então, renuncia aí a prefeitura. Tá bom. Então, mas... Pula num pé só, né? É aquela história lá, vem meu cachorrinho. Nessa Eu história não gostei desse pote aí, não. Perdão. Não, pode terminar. É que eu ia falar, nessa história do Adam, o que eu achei de, digamos assim, furo, é porque ele dá a entender que ele sabia da traição antes dele voltar da traição, né? Porque, teoricamente, ele sumiu, né? Então a Vanessa tentou seguir a vida dela. É o famoso do Friends, we were on a break. Mas eles eram casados ainda, né? Sim. Mas ele desapareceu, ela tinha uma mulher abandonada. Sim. Entendeu? Ele não adotou essa... Ele não é um corno adotivo? Ele não adotou essa cornitude? Mas, na verdade, ele não... Ele não foi corno, tecnicamente falando. Mas ele o que o Vini tá assim, ó, mais ou menos. Mas o que dá pra entender é que ele sabia dessa traição antes dele voltar pra ela. Uhum. Ele descobriu isso e depois voltou a aparecer e tudo mais, porque ele já tava mexendo ali os pauzinhos. Então o que o Vini fala faz muito sentido, entendeu? Porque quando ele vai confrontar a Vanessa, ele já sabia, ele já teria matado. Sim. Antes da Vanessa pedir pra não matar. Sim, não, é muito mal trabalhado isso aí. Naquele momento em que ela tá na psicanálise lá junto com ele, em que ela começa a falar do toque do Adam, ela começa a dar uns detalhes assim. Você fala, o cara não é o rei do crime, o cara é o rei do autocontrole. Você não precisa ser o rei do crime, pra você no mínimo falar, vão vocês duas pra puta que eu pariu, você falando aí que tava fazendo tchaca-tchaca na muchaca com outro cara, e você aí de psicóloga aí forçando essa situação. Valeu, tchau, benção. Virava as costas e ia embora. O cara fica ali, remoendo ali. Então, muito... É mais uma vez o reflexo dessa série que não sabe qual é o tom que ela quer dar. Porque ao mesmo tempo que o rei do crime, durante todo o momento, mesmo quando ele estava se segurando enquanto prefeito, você percebe que ele está num tom ameaçador, com ela em nenhum momento isso existe. Não existe esse tom ameaçador. E numa característica de um psicopata, não existem exceções à regra. Ele seria esse cara bajulador e adorador a ela, desde que ela estivesse em todo momento cumprindo os propósitos dele, né? Porque a psicopatia é assim. A partir do momento que você tá me atrapalhando nos meus objetivos ou que você não age da maneira que eu gostaria que você agisse, vai ser feita alguma coisa. E ele não faz, né? Então é muito ruim, é uma história que não precisava nem existir, né? Aquele Adam lá, que parece que ele já jogou Metal Slug, sabe? Que tem aqueles prisioneiros barbudo, né? Thank you. Pode ver, pode ver. Deixa o cara igualzinho ali. E ele ia jantar olhando pra cara do cara todo dia. Tipo, pô, esquisito. Só falta trocar a música do Reginaldo Rossi pra ficar mais corno possível. Um negócio meio perturbador. É o rei dos cornos. Os outros vilões, né, os vilões coadjuvantes, assim, vamos dizer, que são os vilões de porradaria, né? O mercenário e o muso, que eu, assim, vamos lá, né? O mercenário, eu achei que ele foi bem utilizado, porque ele é um personagem que eleva muito as cenas, porque é o caso do Frank Castle que a gente falou, né? Não daria
aquela terceira temporada lá da Netflix foi tão ruim porque o Mercenário não é um vilão para uma temporada inteira, cara. Ele não tem essa profundidade, não tem esse peso, então é por isso que teve tantas barrigas ali. Então aqui eu achei que ele foi bem utilizado, né? Aquela coisa de transformar tudo em arma, a cena dele usando o dente, né? Cara, aquilo ali tá nos quadrinhos. Se você for pegar histórias lá do Mercenário, ele já fez aquilo ali, sabe? De cuspir o dente na horta do sujeito e matar a pessoa e tal. Então, é total quadrinhos, né? Eu gostei demais. O Muso, eu esperava um pouco mais. Eu achei que fosse ter um arco em volta do personagem e tal. E ali me pareceu mais uma coisa meio mid-season, sabe? Ou algo para justificar que o Justiceiro ia voltar à ativa, né? Tipo, 60 pessoas foram sequestradas, tiveram seu sangue drenado e tem pintura delas por Nova York inteira. Aquele meme lá do Lula Molusco dormindo, né? A sobrinha do Tigre Branco foi raptada e o Lula Molusco acende os olhos assim, tipo, não, aí não pode, né? Tipo, aí isso tá 60, foda-se. Essa aqui não, essa eu vou correr atrás dela lá pra poder salvar e tal. Vou dizer que eu não gostei da cena de pancadaria? Gostei pra caralho, né? Bonita ali, a cena bonita dos dois saindo no soco e depois lá na casa da Heather, enfim. A série entregou muito bem a questão da violência gráfica, né? Como eles pediram, a série entregou bastante. Então, fiquei bastante satisfeito nisso, né? Mas quanto ao Mercenário, ok, né? Tô até feliz que não tenham prendido ele. Ainda quero ver o embate do Justiceiro com o Mercenário, que não aconteceu ainda. E isso lá nos quadrinhos, quando acontece, o bicho pega feio. Então eu quero ver isso acontecer. Mas o Muso, eu vou dizer pra vocês que eu esperava um pouquinho mais, sabe? Eu acho que venderam muito o marketing em cima dele, tanto pelo visual, né? Que é muito provocativo, né? Muito instigante. Mas na série eu achei que ele poderia ter explorado um pouquinho mais. Concordo. Eu acho que esse foi, para mim, uma das maiores decepções dessa série. Venderam, né, como se ele fosse o grande vilão da série, né? Não que a gente não soubesse que ia ter toda uma questão do Fisk por trás. Quando eu digo por trás, não que o Fisk estaria por trás do Mills, mas, né, que teria ali uma linha paralela correndo em relação ao Fisk. Mas eu achei assim, o Mills foi lá e durou o quê? 2 episódios. Sim. Foi isso, né? E eu concordo contigo, né? 60 pessoas desapareceram, foda-se, né? Aí uma que é importante pra ele, então peraí, né? Deixa eu acordar aqui. Sei que ele tava nesse momento de crise, do não quero ser um justiceiro, mas quero ser um justiceiro. Mas isso também não justifica, né? Seria muito mais forte dentro da índole dele do que ele ignorar essa situação, né? Ele já teria ido correr atrás disso antes. E eu achei assim, legal a cena de porradaria, mas, por exemplo, entendo a conexão dele com a Heather. Achei meio forçada aquela coisa, né, do tipo, minha psicóloga e sei lá o quê. E do jeito que o Matt descobre e vai direto pro escritório dela e do jeito que ele chega e etc, eu achei muito forçado. Muito rápido, forçado. Né? Muito... Que tipo, que conexão que ele teria lá com os desenhos para saber exatamente... Mostra ele, né, passando mão no rosto dela antes dela ir pro consultório e depois dele lá nos papéis, nos desenhos, tipo, meu Deus, é a mesma feição da minha namorada. Eu achei isso muito forçado mesmo. Quero defender toda a tribo de lutadores de taekwondo, entendeu? Não somos psicopatas. E muitas coisas ali. Algumas fazem sentido, outras não. E aí eu achei muito forçado esse arco, muito rápido. Eu queria que ele tivesse sido melhor explorado. Eu achei que ele
Ou era assim, ou ele tinha que ser um vilão melhor trabalhado do que você colocar 300.000 coisas na série, ou não tinha que ter. E aí eles acabaram desperdiçando um vilão que poderia ser muito mais legal, que se tá nesse cenário caricato, né, teria outras coisas que ele poderia ser melhor trabalhado, e você perde uma oportunidade e só descarta mais um vilão que poderia ser mais legal e não foi. E aí, Vini? Quando chega nessa parte da série, essa série já tinha me perdido, de verdade. Porque começa um monte de coisa sem sentido, porque o Matt não queria só não ser o Demolidor, ele virou um vagabundo. Que o cara aparecia no escritório e falou: o que tem aí hoje? Ah, tem isso, aquilo outro. Ah, mas beleza, eu tô indo. E embora não fazia nada. Nossa, aquela sócia dele sofre, né, cara? O cara é um vagabundo. Eu falei: caramba, pra que mantém o cara? Tira o nome do cara daí, não serve pra nada. O cara não faz nada. O único caso que ele defendeu, ele causou a morte do cara, porque o Tigre Branco só morreu porque ele falou no tribunal que o cara era o Tigre Branco. Entregou a identidade do cara da pior estratégia possível. E aí você tem a história do Music, quando ele vai lá com a Heather e tal, fala: não, esse cara aí vai ser o Music. Fala: já vamos começar essa construçãozinha do pobre coitado, que o Music só é assim porque não foi acolhido e blá blá blá. E aí você tem outros erros que o Matt, antes dessa história da Heather, dele chegar na casa dela lá, automaticamente ali, fazendo aquele momento ali de sentir o desenho, ele também chega em 5 segundos no esconderijo do Muse, ou seja, ele poderia ter feito isso muito tempo antes. E as pessoas morreram, foi o que o Thiago falou, ele cagou e andou. Porque quando é a sobrinha do Tigre Branco, ele chega em 5 segundos no esconderijo, ou seja, o Mills nem era uma ameaça nenhuma, ele poderia ter resolvido isso muito antes, então acaba sendo uma coisa muito displicente, assim, não faz muito sentido. Você tem a cena de luta aqui que é legal, mas o Matt começa a gritaria, que na primeira vez você entende, que é quando ele agride os policiais, que ele grita. Fala: tá, ok, ele tá colocando pra fora. Aí ele luta com o Mills no esconderijo dele, ele grita de novo. Aí ele luta com o Mills na casa da Heather, ele grita de novo. Eu falei: caramba, virou um bordão, a escolinha do professor Raimundo. Toda hora esse grito parece que a gente é idiota, né? Fala: não, vamos colocar de novo, que eu acho que o pessoal não entendeu o quão profundo é isso que a gente quer passar. E muito mal desenvolvido. E como que a gente perde o Mills? Assassinado pela única psicóloga de Nova York, que não tem outra. Psicóloga tá precisando de terapia, né? Uma cidade daquele tamanho, todo mundo só vai. Tudo bem, eu sei que é narrativa e tal, sim. Mas, meu, todo mundo. É uma conjunção de fatores muito curiosa, né? A mulher é terapeuta do Rei do Crime, do Mills, do Demolidor, né? Manda até o Demolidor baixar. Aquela hora é sensacional, né? Quando o cara se exalta um pouquinho mais, ela: olha o tom. Falei: caraca, o cara já, sei lá, tinha 3 semanas de relacionamento, o cara já tava quase sim senhora, não senhora, já. O cara já tava: olha esse tom aí, ó. Como é que tu fala comigo, rapaz? Sou tarnega, não, É complicado, né, cara? E aí eu já queria puxar aqui um gancho, né? Estamos indo quase aqui para o nosso encerramento, que é a questão da ação, né? Que algumas pessoas reclamaram que a série tinha pouca ação e tal, que começa naquele frenesi, aí tem algumas pitadas durante a temporada, mas uma grande barriga sem o Demolidor sendo o Demolidor, né? Eu concordo. Eu gostaria de ter visto muito mais dele dando suas piruetas, descendo a porrada em todo mundo ali, porque, cara, é gibi, é quadrinho, e se você vai ler uma história do Matt Murdock, você vai ver ele fazendo isso, porra. Né? Em algum momento ele vai estar atuando como advogado, sim, ele vai estar tendo algum drama com alguma mulher, sim, né? Porque não tem personagem mais mulherengo e pegador na Marvel que o Demolidor. Né? Eu já diria o ditado: o Demolidor é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher, né? E não pode ver mesmo, né? Em todos os sentidos, mas
tem que ter, cara, açãozinha, sabe, ceninha de porrada e tal. Eu tenho até alguns amigos aqui que produzem conteúdo e tal, que eu vi fazendo críticas, dizendo que vocês só querem ver historinha de hominho dando porrada e tal, não querem história. Não, a gente quer história, sim. Claro que quer história, mas, porra, também quer hominho dando porrada, cara, porque o gibi é isso, porra. Né? Ó, aquele episódio que as pessoas xingaram muito, né, que eu vi muitas críticas, que é o do banco. Eu achei bacana. Porque aquilo ali, Vini, me remete àquelas histórias one shot, sabe? Que você pega o personagem assim, você faz uma historinha curta dele, né? Tipo, olha, o que aconteceria desse personagem num outro ambiente, né? E ali a gente viu, né, o Matt tendo que... Algumas histórias do Batman já foram assim também, quando o Batman tá como Bruce em alguma festa e algum vilão chega e ele tem que dar um jeito de contornar a situação sem revelar que é o Batman. Isso já aconteceu algumas vezes também. Então, eu achei interessante, achei que foi bacana, achei que foi pro desenvolvimento dele como Matt Murdock, achei que foi interessante da gente vendo ele ter que explorar os seus superpoderes de outras maneiras, né? Ao mesmo tempo que ele tá ouvindo os batimentos cardíacos lá dos sequestradores, ele estava ligado no rádio da polícia que estava do lado de fora, e ele usando a audição e o tato dele para abrir o cofre. Achei que foi bacana, foi um episódio legal, mas depois de um episódio como esse tem que ter pancadaria, cara, tem que ter porradaria, sabe? Eu acho que a série segurou um pouco nisso. Não sei se vocês se sentiram assim, teve, foi violento? Foi violento. A Marvel prometeu que ela cumpriu. Fratura exposta, osso quebrando. Pô, o Justiceiro no final, cara, tava voando sangue na tela ali, né? Brutal o que ele tava fazendo, rasgando órgãos, rasgando o pescoço. O negócio foi feio mesmo. Não tô dizendo que não teve, mas para uma história de hominho, eu queria ter visto mais. Eu acho que a Marvel entregou o que ela prometeu nesse sentido de violência. Eu acho que teve muita violência que fez sentido à história, mas teve coisas que podia ter sido diferente, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a cena com os policiais quando eles vão atrás do cara que iria testemunhar, né, a favor do Tigre Branco. Pô, cena super bacana aquela, né? Mas do jeito que, por exemplo, ele bateu no bandido do banco quando o cara tá fugindo, eu falei, ele vai lá, chuta a perna do cara, né? Põe lá a fratura exposta. Eu falei, acho que ele teria ido além, né? Do que só deixa ali e deixa que a polícia pega o cara. Então, essa daí eu achei que foi muito fraca. Mas no final, eles realmente entregaram ali. A batalha, a luta com o Muse foi bem coreografada, mas não foi a melhor batalha, né, da série em si. Acho que o final foi assim o que mais surpreendeu. Mas algumas coisas eu achei um pouco escuras. Sim. Então, você perde um pouco da referência do movimento, porque já é uma cena muito rápida, né? Ainda uma coisa mais escura, a gente que tem problema de visão, então borra tudo. Então, algumas coisas eu achei muito escuras, assim, talvez para encobrir algumas coisas que poderiam ser mais mais feias, vamos dizer assim, né? Menos bonitas. E eu gostei bastante dos cracks que eu ouvi, isso eu não vou reclamar. Tem algumas cenas assim que a gente viu que eles deram uma escondida, né, Vini? A própria cena lá do mercenário, que eu, de novo, repetindo, eu gostei. Mas a gente viu que teve uns bonecão de CGI ali em alguns momentos também, que, meu Deus. Então, é que aí começou a história das refilmagens, né? Uhum. Tinha sido vazado essa história de que ele passava 6 episódios sem se tornar o Demolidor. Ou seja, ele não teria aquela cena dele como Demolidor lutando com o mercenário no início. Já começaria com o Fog morto,
Começaria ali naquele reencontro da Karen com ele um ano depois. A série começaria ali. Só que aí a Marvel colocou uma cena para dizer, não, ele virou assim, ó, aqui. De 10 minutos e nitidamente você vê que aquilo foi feito correndo. E aí a série começa a ter, em todos esses momentos em que eles inseriram, que isso foi inserido depois, né, o próprio episódio do banco, o cara corre e vai embora e o Demolidor indo correndo atrás dele, quebrando a perna dele depois, você percebe que ele quebrou a perna dele depois porque não tinha aquilo ali e a Disney colocou para ter uma violência. Porque até então é um episódio de ação ok, mas ele é um episódio chapa branca, assim, do que tinha tido de violência, tava super dentro do aceitável. Do nada os caras botam um osso quebrando. E, pô, quem me conhece sabe que eu adoro um negócio mais casca grossa, assim, com violência mesmo legal. Mas eu acho que essa série, ela se perde dentro da personalidade dela. Porque ela não consegue decidir se ela quer ser uma série light ou se quer ter violência, né? Aquele episódio, no último episódio mesmo, citando de novo a morte do comissário ali, até eu que gosto de filme gore, eu falo, pô, precisava. Daquele jeito, né? Não faz sentido com o resto das coisas que vem sendo apresentado. Então, assim, parece que eu usei essa expressão para ti, parece que você tá vendo uma novela, porque tá uma pasmaceira e tudo, e aí do nada os caras surtam e viram uma carnificina, assim. Você não consegue se conectar direito, porque você não entende qual é o espírito da série, né? E já vi até gente falando, mas passou por refilmagem, então você tem que entender, e eu estou aqui hoje para institucionalizar nós, enquanto consumidores, a gente não tem que entender nada. Se você vai numa padaria, o pão tá ruim, você fala, o pão tá ruim, velho. Quero meu dinheiro de volta. O padeiro não vai te falar, não, é que esse pão aqui ele teve que passar por uma outra fornada da primeira. Não dá pra justificar tudo, né? Não, pô, é uma indústria bilionária. Os caras poderiam ter refilmado tudo, se eles quisessem, né? Ter refeito tudo. E que crivo é esse que a série passa por uma primeira visão e os caras só mudam depois que começam as críticas? Ninguém percebe enquanto aquilo está sendo feito, que aquilo não faz jus ao personagem. Eu não faço tanta questão de ter osso quebrado. A violência da Netflix era muito ok. Ela já funcionava super bem. O que eu queria ter visto enquanto fã do Demolidor eram momentos dele em cima do prédio, com tudo escuro e ele com o traje refletindo, falou, pô, meu melhor amigo morreu. Momentos dele enfrentando bandidos e usando todas aquelas acrobacias que a gente queria ter visto e não teve. Então, assim, o tamanho, eu até achei que eu ia chegar mais no rage aqui, mas o meu tom parece muito mais de decepção quando eu começo a pensar, por eu gostar tanto do personagem e não ver nada disso na série. Você vê lampejos surtados no meio, foram enxertados para agradar o público e que a mim não agradou, porque a narrativa não é uma narrativa do Demolidor. É no susto. Vamos encaixar a violência aqui, ó. Aqui, ó, arranca o maxilar desse cara aqui que o pessoal vai gostar, mesmo que não faça o menor sentido. E não é assim, não é desse jeito que a gente quer. Que a gente quer violência, a gente quer uma violência dentro de um contexto plausível. O episódio do banco, por incrível que pareça, eu acho que a Tibi gosta menos do que eu. Eu não achei esse episódio de todo ruim. Ele só não faz nenhum sentido no resto da série. Ele é um one shot, né? Ele é uma historinha dentro de uma história, assim. Ele não faz sentido nenhum. E se tivesse ele como Demolidor, depois ele saísse e voltasse como Demolidor, teria sido mais legal. Então, porque assim, eu entendo que ele é um one shot, mas numa série de 9 episódios, onde você precisa desenvolver um monte de coisa, você encaixa mais uma coisa que não tem sentido. Se você tirasse isso e desenvolvesse qualquer outro dos plots que teve maior, ok, faria muito mais sentido, né? E aí ainda deixa o pai da Kamala Khan no vácuo, porque foi convidado para jantar e nem foi. Exatamente, né? Rolou esse problema de etiqueta.
Gente, considerações finais, né? O que a série deixa em aberto ali, pontos positivos e negativos, tá? Eu vou dar minha opinião, vocês podem falar o que vocês quiserem. Gostei que a série trabalhou muito bem a cidade de Nova York como um personagem, né? Essa coisa das pessoas estarem inseguras ali naquelas reportagens da sobrinha do Ben Urich, né? Que foi um dos erros da Netflix ter matado o próprio do Ben Urich, que é um personagem que está fazendo falta agora, inventando essa sobrinha dele ali, enfim. Então, eu gostei dessa coisa de transformar Nova York nesse personagem. Quem lê as histórias da Marvel sabe, né, como a gente brincou aqui no início, só Nova York que presta, né, o restante dos Estados Unidos pode se lascar, mas Nova York está cheio de super-heróis, então eles trabalharam bem, trouxeram muito, né, dos pontos de vista das pessoas ali. É uma cidade muito cosmopolita, então realmente eu achei que ficou muito bacana, muito interessante. Deixa muita coisa em aberto, né? Deixa em aberto a questão de será que a sobrinha do Tigre Branco vai ser o próximo Tigre Branco, como é lá nos quadrinhos? É algo que pode acontecer, né? O Wilson Fisk, prefeito com superpoderes administrativos, que já aconteceu lá nos quadrinhos, a lei anti-vigilante, né, é uma coisa que também já foi presente lá, que teve, né, que para acabar precisou da união de diversos heróis, inclusive é o que a gente espera que vá acontecer, né, quando o Matt fala que, olha, precisamos de um exército e junta meia dúzia de gente dentro do bar da Josie, é um esculacho, né? Eu tava pensando que ali já ia aparecer ali o Punho de Ferro, a Jessica Jones e tal. Não, precisa de um exército. Chamou lá o policial aposentado, a mulher que prepara drink. Eu não tô menosprezando a profissão de ninguém, gente, mas porra, você tá falando da cidade, tá sendo dominada pelo rei do crime. Então tem que ter um pouco mais do que aquilo ali, né? Então eu vejo essa série como sendo uma parte da queda de Murdoch, ao mesmo tempo que ela tá trazendo outras sagas como o Wilson Fisk Prefeito, né? Talvez a gente tenha alguma coisa inspirada ali em Shadowlands, né? Terra das Sombras, que é outra história lá do Matt Murdock, quando ele acaba virando líder do clã da Mão, né? Que a gente não tem aqui mais, só que eles podem adaptar isso como ele tentando fazer justiça com as próprias mãos, meio que indo até as últimas consequências, não sei. Eu acho que a Marvel, né, que o Marvel Studios, no caso, ele tá pegando várias sagas, várias histórias, está mesclando em algo mais original. Então, tem um leque de possibilidades muito bom, tá? Eu ainda consigo ser bastante otimista pensando no que eles podem trabalhar, no que eles podem introduzir. Essa coisa da lei anti-vigilantes pode escorrer, sabe? Pode permear outros filmes do Marvel Studios, né? A gente vai ter aí uma nova série do Cavaleiro da Lua, né? Isso pode afetar ele, pode afetar no filme do Homem-Aranha. Então, sabe, eu acho que tem alguns marcos interessantes que foram feitos aqui, e eu espero, cara, que a Marvel se proponha a trabalhar mais o Demolidor como Demolidor, sabe? Matt Murdock, drama, show. Matt Murdock, advogado, show. Matt Murdock, pegador, show. Sabe, a gente viu várias facetas do personagem aqui muito bem feitas. Agora a gente quer ver ele sendo o Demolidor, né? Que eu acho que é o que falta aqui. E eu espero que o conteúdo do Justiceiro também não me decepcione, né? A gente não é de dar nota aqui, mas para mim passa de ano, né? Talvez o Vini vai dizer que passou de ano, mas ficou de recuperação. Mas para mim passou de ano, assim, sabe? Tranquilamente. Não foi o que eu esperava, porém, né, poderia ter sido bem pior, visto alguns outros parâmetros que tem aí. Bom, eu acho que de considerações finais, assim, concordo muito com o que o Thiago disse, principalmente nessa cena do temos que montar um exército. Eu acho que isso foi, assim, a decepção geral deste último episódio, de todos os produtores de conteúdo, assim, todo mundo criticou isso, acho. Que todo mundo queria ter visto realmente um exército que valesse a pena, né? Não que esse não faça sentido, mas se você puxa uma série tanto para coisas, digamos assim,
de quadrinhos, né? Que nem eles colocaram esses elementos diferentes do que às vezes era na Netflix, você podia ter colocado elementos que fizessem sentido neste momento, né? Eu acho que a série me deixou com um gosto amargo na boca. Eu quero ver o que vai acontecer, mas para ver se vai me adoçar esse sabor, né? Então, eu fico na curiosidade para ver como é que vai andar daqui para frente. Se eles vão conseguir consertar, digamos assim, esses erros dessa temporada, trazendo alguma coisa que realmente a gente fale, porra, sabe? Isso sim é uma série bacana de super-herói que eu quero ver, né? Não é o mesmo Demolidor ruim da She-Hulk, mas não é assim, nossa, um mega Demolidor, né? Quer dizer, mal Demolidor foi, né? Foi mais Matt Murdock do que não foi. Mas para não dizer que também foi todo ruim, um dos pontos que a gente não falou, mas que eu gostaria de, digamos assim, citar, porque uma das coisas que me surpreendeu foi um personagem que, assim, eu achava que era completamente um banana, um idiota, que não ia servir para nada na história, que era o Daniel Blake, interpretado aí pelo Michel Gandolfini. Eu acho que quando você vai vendo, é um moleque baba-ovo que ele é consumido pelo poder, né? Ele é corrompido pelo poder ao longo da série. E eu achei que ele era um personagem que, tipo, só tava lá pra apanhar, sabe? Pra morrer, pra não servir de nada. E aí você vê essa evolução do quanto o Rei do Crime consegue afetar algumas pessoas em volta dele com essa coisa ruim. Então eu achei que, assim, foi um personagem que tava ali num background, mas que foi muito bem atrapalhado, e o cara até que, assim, eu achava que no começo ia ser um personagem, tipo, o ator não ia ser, assim, muito bobão. Depois eu percebi que o bobão era de propósito, né? Até ele se corromper ali, digamos assim, por completo. Então eu achei que esse é um ponto que a gente tem que ressaltar de positivo. Sim. Todo esse núcleo político, né, que a gente nem citou aqui, tem o Blake, tem a Shirley, né? Cada um fazendo o contraponto. Você tem a Shirley fazendo uma assessora mais... Sheila, perdão. A Sheila fazendo uma assessora mais prática, mais cascuda, mais pragmática, e ele com aquela visão mais atualizada que a gente tem, né? Que é essa política TikTok, a política que viraliza, desses discursos que é muito mais uma força de expressão do que necessariamente com a intenção de se fazer alguma coisa de política pública, né? Então você vê na verdade, ele vai para uma influenciadora e não política tradicional. Exatamente. Então, sabe, a série meio que mexeu um pouquinho ali também nesse subplot político, né? Se a gente for pensar assim, político, realmente político, né? Pegando numa administração de uma cidade como Nova York. Foi muito bem lembrado, acho que valeu a pena mencionar. Vini? Cara, pra mim essa série não passa de ano não, cara. Na real, assim, não passa, porque se ela fosse uma série que não tivesse me prometido absolutamente nada, talvez as minhas impressões fossem diferentes. Por incrível que pareça, essa série me fez ver até She-Hulk com olhos diferentes hoje em dia, que pelo menos She-Hulk eu não esperava nada. Então me entregou o que eu esperava. Mas essa série ela é muito aquém do que eu esperava. Ela não tem um vilão definido, porque uma hora é um cara, outra hora é outro, outra hora é a Vanessa, outra hora é o Fisk, e quando você vê, a série acabou. O Muse, como a Tibi comentou, é um lutador de Taekwondo. Os caras ignoraram a capacidade, que é o mais legal do Muse, que é a capacidade dele de anular os sentidos aguçados do Demolidor, e por isso que ele seria um vilão perigoso. Ali ele não é, tanto que até a psicóloga foi que deu cabo dele, né? Não foi nem o Demolidor. Você tem essa psicóloga que é extremamente chata. Aí, pô, o exército do cara tem a mulher que conta piada pro assaltante de banco.
Cara, eu sinceramente, no último episódio dessa série, não sei se a Tibi lembra, eu não consegui comentar absolutamente nada. Eu fiquei uns 3 minutos ainda olhando pra televisão, assim, não acreditando. Amortecido, né? Que os caras pegaram um produto que já era bom, que já estava pronto, que era só continuar, tocar o barco, mas por uma questão que eu sei que tem o ego ali do Kevin Feige de não, vamos dar a nossa assinatura, eles cagaram tudo, porque a assinatura ficou ruim, o que era antes não ficou legal também, e é uma série que ela não diz nada. Ela não diz absolutamente nada. Se eu disser pra vocês que eu realmente estou esperando que melhore na segunda temporada, eu vou estar mentindo. Sim, essa é uma segunda temporada que provavelmente eu vou assistir, mas porque é muito prazeroso a gente vir aqui bater esse papo depois sobre a cultura pop. Acho que eu vou assistir a segunda temporada do Demolidor porque eu gosto de vocês e não porque eu gosto dessa série. Só porque eu sou muito seu amigo, aí eu Exatamente. É porque eu vou assistir, entendeu? E aí ele vai ficar reclamando. Aliás, o Kevin Feige tem que agradecer muito a Tibi aí por essas produções novas da Marvel. Talvez muitas delas eu não tivesse assistido, tirando o Capitão América que eu gostei. Mas assim, saldo totalmente negativo e novamente falo isso com muita tristeza, porque Demolidor é um herói sensacional e fácil de ser feito. Muito fácil. Já tinha um produto pronto. Enfim, é isso. Podia ter sido o primeiro a falar, né? Que aí vocês falavam, eu terminava com o hype mais pra cima, né? Não, tranquilo. Aqui o importante é isso, essa divisão de opiniões aí. Cada um tem seu ponto de vista, apesar da Marvel ter perdido um pouco a visão, né? Acho que sobre a saída do Demolidor, a gente pode fechar com esse trocadilho horroroso. Vamos lá, vamos pro encerramento, vamos embora. Chegamos ao final de mais um Zoreando Podcast. Hoje falamos da primeira temporada de Demolidor Renascido, Daredevil Born Again, né? Dividindo aqui opiniões, né? Uns gostaram, outros com ressalvas, outros odiaram, né? Alguns membros aqui acham que teria sido muito melhor uma continuação do filme do Ben Affleck do que ter assistido a temporada dessa série. Mas enfim, né? Estamos aqui aí para trazer realmente opiniões diferentes aí, um papo bacana sobre a série. Momento de recadinhos, jabás aí que vocês tiverem. Carol Tibi Martins. Bom, é sempre muito legal estar aqui nos Olhando Podcast, né? Depois o Thiago vai falar, mas estamos aqui semanalmente também, né? Para quem está assistindo no YouTube. Quero falar aí pro pessoal, né? Quem quiser conhecer aí mais meu trabalho, é só seguir aí no Instagram, @tibimartins. Eu faço parte do Papo Nerd com Elas, que é um podcast feminino, né? Somos um coletivo feminino, não que a gente fale só de assuntos de mulheres, mas a gente fala aí de cultura de anime, pop, né? Claro que a gente sempre traz aí uma visão feminina da situação, mas a gente se diverte lá. Fica no feed do MDA Podcast, tá? Não é um feed próprio do Papo Nerd com Elas. Então são uma vez por mês, por enquanto, que a gente tá aí no feed deles. E para quem for aqui, né, de São Paulo, na verdade, região, né, interior de São Paulo, no dia 25 de maio tem o Campinas Anime Fest, que foi adiado, né? Eu estarei lá apresentando, então quem for aqui da região quiser passar lá para dar um abraço, estarei lá. Muito bem. Vini, você. Bom, quem quiser acompanhar aí o meu trabalho oficial, né? Lá no. Agora é o momento que eles vão ficar felizes aqui, que eu vou falar aqui lá no Instagram. Matthew e seu Instagram. Matthew. Lá eu não falo do Demolidor, eu prometo. Lá eu sou um cara alto astral. E mais voltado para os conteúdos musicais, né? Que lá eu canto algumas coisas nerd, geek também, e músicas que der na telha. Lá eu faço literalmente o que dá na telha.
E no meu canal do YouTube, que é o Nitrovini, onde eu faço reviews aí de jogos de corrida. Também tô planejando também alguns outros quadros aí pro canal. Hoje mesmo estava fermentando isso aqui, que vão vir coisas mais informais, mas talvez mais interessantes também, tão interessantes quanto os reviews, para trocar uma ideia aí com o pessoal. Então podem acompanhar aí nesses Vini Pereira no Instagram, Nitrovini no YouTube. E aqui também com o Zona E, onde o nosso queridíssimo Thiago já vai dar a ficha aqui. Muito bem, então, gente, recadinhos de sempre, né? Primeiramente, lembrando que você pode ouvir o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast, aí no Spotify, Amazon Music, Deezer, né? Enfim, qualquer aplicativo ou agregador onde quer que você ouça o seu podcast, procura a gente por lá, né? Zoneando com Z, você nos encontra. A única coisa que a gente sempre pede é que avalie a gente na plataforma que você estiver nos ouvindo, né, dando estrelinha, coraçãozinho, joinha, enfim, que ajuda, né, a gente a ranquear aí dentro de cada uma das plataformas, ajuda a gente a ganhar um pouco mais de visibilidade, as plataformas a distribuírem cada vez mais o programa. Então, se você quiser nos ajudar de alguma maneira, fazendo isso você já nos ajuda demais. Além disso, você também pode nos conferir na versão em vídeo desse programa lá no nosso canal, né, no youtube.com/zonae, onde semanalmente está lá uma edição do Zoneando em vídeo aqui para você conferir, né? Muita gente tem esse hábito de assistir ou ouvir mesmo o podcast pelo YouTube, então pode conferir a gente também no nosso canal. E no nosso canal também conteúdo semanalmente, né? Tem review de série, filmes, vídeos de curiosidades, reação de trailer. Toda quinta-feira tem nossa live da semana. Eu, Tibi, Vini, Marcelo. A gente está aqui toda quinta-feira fazendo um rolê, um giro de notícias aí muito doido, né? Falando aí de filme, cinema, seriado, preço de azeite, de tudo, cara. Café, né? Música, é uma loucura, né? Toda quinta-feira é um papo muito gostoso que a gente tem aqui. É a resenha da semana com os brother que a gente faz aqui no canal. Então, né, quem quiser participar aí ao vivaço com a gente, ali por volta de 8 horas, 8h15, a gente está no ar aí toda quinta-feira, tá bom? E sexta e sábado, uma ediçãozinha do Zoneando para vocês, tá bom, gente? Sigam a gente nas redes sociais aí, no próprio YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo no nosso bannerzinho do nosso canal do YouTube, tá bom? Onde você pode nos acompanhar e nos seguir por aí. É isso, deixa nos comentários qual a sua opinião dessa primeira temporada de Demolidor Renascido. Valeu a pena? Foi bacana? Poderia ter sido melhor? Né? Ou como o Vini, né? Vocês odiaram, acharam um lixo, querem espancar o Kevin Feige com um gato morto até ele miar? Deixa nos comentários aí também a opinião de vocês, que é muito importante pra gente. Tá bom? É isso, ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu.